Bom dia, galerinha, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia aí todo mundo, Giovana. Bom dia, Melissa, Matheus, Bruno, Gustavo, Tami, Nicole, Felipe, Isabela. Esperar a galerinha terminar de entrar aí. Bom dia. Enquanto isso, eu só vou colocar minha filha ali para começar a aula dela, já volto. Só um minutinho. Aí, ó. Legal. Aqui, ó. Vamos começar aqui. Vamos lá, pessoal entrando aí. Pessoal, conseguiram fazer aquele exercício que eu passei? Aquela última, né? Bom dia, Aline. Bom dia, Renata, Carolina. João, Felipe. Bom dia, Ciro. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Só mais algumas pessoas para a gente poder começar aí. Galerinha, quem quiser acompanhar no livro aí, é lá da página 34, 35, tá? Nós vamos fazer alguns exemplos aqui para eu poder passar para frente, tá certo? Bom, vamos começar aqui para não enrolar muito. Ontem nós começamos a falar sobre a tangente
Uma vez que a gente já viu seno, cosseno, e agora nós vamos trabalhar a reta tangente. E eu passei esse esqueminha para vocês, para a gente poder descobrir os ângulos ali correspondentes aos que eu conheço, né? Que no caso seria o ângulo de 30, o ângulo de 45 e até mesmo o ângulo de 60. Você conhecendo esses ângulos, né? O resto ali fica mais fácil. É só a gente entender, a gente tentar compreender o que eu tenho que fazer para eu correlacionar ali, para fazer uma relação com os outros ângulos, tá certo? Então aqui eu passei esses três esqueminha, π menos alfa, π mais alfa, ou 2π mais alfa, ou 2π menos alfa, né? Esqueci até de corrigir aqui. Por quê? O que acontece? Aqui a pergunta é o seguinte: você tem que fazer assim, qual ângulo que eu vou subtrair aqui que vai dar 120, entendeu? E assim eu vou procurando os meus ângulos correspondentes, tá certo? Olha aqui, esse aqui foi o que a gente fez ontem, né? Qual o ângulo que eu subtrai 180 que dá 120? 60, tá certo? E assim eu vou encontrando. Então, quer dizer que o ângulo correspondente a 120 seria o 60. Galera, só um minutinho, deixa eu colocar minha filha ali para ter a aula ali, que o pessoal do Santo Agostinho já está entrando. Só um minutinho. Prontinho, gente, desculpa aí. Então, aqui continuando, né? O ângulo correspondente aqui seria o de 60. Como eu já sei o ângulo de 60, agora só falta analisar se ele é positivo ou negativo, entendeu? Aí como é que você vai fazer? Simples. Deixa eu mostrar aqui para você memorizar mais fácil. Você sabe aqui, ó, no ciclo trigonométrico, que lá na tangente eu passei isso para vocês, depois eu vou mostrar aqui, que aqui seria positivo, aqui negativo, aqui positivo, aqui negativo. Aí você vai visualizar onde está o ângulo para ver. O ângulo de 60, se você perceber aqui, ó, desculpa, o ângulo de 120 aqui, ele está nesse lado aqui, ó. Ele está nesse sentido aqui, não é? Por quê? Porque de 0 aqui é 90, aí ele está mais ou menos aqui, ó, 90, aí vem o 100, 110, 120, mais ou menos aqui assim. Ele está lá no negativo. Então, ele vai ser correspondente ao de 60, né? Como eu já mostrei aqui, porém o quê? Negativo. Então, é só isso que você vai ter que fazer para ver ali se ele é positivo ou negativo. E assim vai. Mesma coisa, o tangente de 225. Qual o ângulo que eu vou subtrair ali o 180? Nesse caso aqui, como 225 ele é maior que 180, né? Então, o ideal seria somar. O conveniente aqui seria somar. Então, foi o que eu fiz. 180 mais 45 dá os 225. Então, ele é correspondente ao ângulo de 45. Como eu já sei o ângulo de 45, ele é 1. Então, aqui nesse caso, positivo do mesmo jeito. O ciclo trigonométrico, você sabe que é positivo, negativo, positivo e negativo. E o 45 está nesse primeiro quadrante, ele vai ser positivo. E por último, que eu tinha deixado aqui para vocês fazer, foi esse aqui, ó, tangente 330. Então, nesse caso, não convém eu usar 180 mais algum ângulo, porque não vai dar. Por que não vai dar, professor? Porque, ó, você conhece três ângulos. Você conhece o de 30, você conhece o de 45 e você conhece o de 60. Entendeu? Então, por isso que se você pegar lá o 68, 9, 10, 11, 12, 13, 14, já passa. Então, acaba não dando certo, muito certo. Aí, o que eu faço? Prefiro pegar o 360 e subtrair esse ângulo. Então, foi o que eu fiz. 360 menos 30 graus, eu sei que dá a mesma coisa que 330.
Então, o ângulo correspondente ao ângulo de 330 graus é quem? 30 graus. Então, é a mesma coisa. Como eu já conheço a tangente de 30 graus, é raiz de 3 sobre 3. Agora, você tem que ver se ele é positivo ou negativo. Aí, como você vai ver se é positivo ou negativo? Ó, tem um círculo trigonométrico aqui. Você tem positivo, você tem negativo, positivo e negativo. E o 30, desculpa, o 330 está na onde? O 330 está nesse quarto quadrante aqui, ó, onde ele é negativo, tá certo? Então, muito simples, muito bacana isso aí. Eu até trouxe outros exemplos para vocês aqui, para vocês poderem tá fazendo aí para tirar de vez essa dúvida, porque eu coloquei uma questão dessa aí na prova para vocês, tá certo? Então, tenta fazer o... Não, deixa eu fazer o tangente de 315. Olha o tangente de 315. Eu tenho que lembrar das três relações. Ou 180 mais alfa, ou 180 menos alfa, ou seja, π mais alfa, π menos alfa, ou 2π menos alfa. É um desses três que você vai utilizar. Nesse caso aqui, perceba uma coisa. Toda vez que for maior que 300, você usa 2π menos alfa. Se for menor que 300 ali, né, você já usa 180 π menos alfa ou π mais alfa, aí vai depender do jeito que tiver o exercício lá. Nesse caso 315, eu vou usar 2π menos alfa. Por quê? Se eu pegar 360 menos 45, professor, mas você aí tem que fazer a conta, tem que pegar a canetinha lá, ó, na hora da prova começar a subtrair, entendeu? Para você ver. Geralmente, como é que eu faço, como é que eu fazia isso aqui? Um professor meu aí ensinou na época que eu fazia o terceiro ano aí. Ele pegava e fazia assim, ó, pega esse 360, diminui com o ângulo lá, ó, 360 menos 315. Você vai conseguir, vai ser mais rápido para você poder achar, né? Então, nesse caso aqui, o ângulo de 45, ele é correspondente ao de 315. Então, a tangente de alfa aqui, que é a tangente de 45, eu já sei que é 1, porém agora eu tenho que descobrir se ele é positivo, negativo, né? Como é que você vai fazer? Sempre lembrando aqui, ó, positivo, negativo. 315 está aqui, ó, nesse quarto quadrante, então ele é negativo. Galerinha, tem alguma pergunta em relação a esse conteúdo aqui, a esse exercício? Fala, Ciro. Uma volta completa, entendeu? Eu peguei 2π, aqui, ó. Deixa eu voltar lá do início desse esquema aqui. Pronto. Aqui é menos, mais uma vez, eu pus errado. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Aqui é o seguinte. No ciclo trigonométrico, você tem isso aqui, ó. Você tem a referência de meia volta. Olha aqui o que eu fiz, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui para ver se vocês compreendem mais fácil o porquê do π, o porquê desses outros aí. Deixa eu ver uma cor que destaque, eu acho que é essa aqui. Tá aqui. Presta atenção aqui. Ó, tô riscando aqui de laranjado. Ó, até aqui eu andei o quê? 180 ou π, né? Perceba uma coisa. Se eu pegar essa volta que eu dei de laranjado aqui, menos essa volta aqui, ó, aqui, ó, apagou. Aqui, ó, deu uma volta aqui agora. Tá vendo aqui? Deu uma volta. Pi. Você concorda que se eu andar aqui, ó, deixa eu fazer direitinho aqui para ficar melhor. Se eu andar essa meia volta, ó, andei aqui meia volta, andei π, né? Ou 180. Agora eu vou voltar, ó, menos esse pedaço aqui, ó. Ó, andei menos esse pedaço aqui, ó.
Você não concorda que eu vou ter todo esse pedaço aqui? Ótimo. Agora, no 2π, é a mesma ideia. Se eu tenho aqui uma volta completa, ó, uma volta completa, 2π menos o alfa, que é esse ângulo aqui. Professor, por que que o alfa é aqui? Porque, ó, ele é congruente, ele é correspondente, ó, aqui, 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 ó, aqui. Então, esse ângulo aqui, que está arriscado aqui, é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, basta eu dar uma volta completa e tirar esse pedaço que eu vou achar todo o meu restante. Por isso, 2π, porque é 360 graus. É 2 vezes 180. Tá certo? Entendeu aí? Ótimo, então. Ah, bacana. Então vamos lá. Rapidinho, tenta fazer o 150 aí para ver se entendeu. O 150 é mais fácil você diminuir ou somar? O que que é melhor? Manda brasa aí, Gabriel. Faz ele aí. Opa, tangente de 30. Isso aí, a tangente de 30 você já sabe, então muito simples. Olha lá. Tangente alfa menos, ó, tangente π menos alfa. O que que eu fiz? Peguei 180, ali de cara você já faz 150, que aí você já vai ter uma noção. Se você pegar 180 menos 150, você sabe que é 30. Então, π menos 30 é a mesma coisa que 150. Tá certo, gente? Só para vocês poderem entender, ó, 180 menos 30 é a mesma coisa que 150. Professor, onde é 150, eu posso colocar 180 menos 30? Pode, porque é a mesma coisa. Onde é 180 menos 30, eu posso colocar 150? Pode também, porque é a mesma coisa, tá certo? Então, por isso que a gente faz isso aqui. O ângulo correspondente ao ângulo de 150, nesse caso aqui, seria quem? O 30 graus. E a tangente de 30, eu sei que é 1. Ou, desculpa, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Professor, por que que deu menos aqui? Vamos analisar o ciclo trigonométrico. Você tem lá o ciclo, né? Onde aqui é mais, aqui é menos, que é mais, que é menos. E o 150, ele está nesse segundo quadrante aqui, ó. Ele é menos, então, ele tem que ser negativo, tá certo? Faça aí tangente de 300 agora. Ah, sim. É o volume 6, ô Gabriel. Volume 6, página 35. Né? 35. Fala load GS. Quem que é o load GS?
Pode perguntar, load. Assim. Sim, Nereu não entendeu o final. Vou voltar aqui. Então, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar esses 100. Eu vou pegar esses dois. Ah, era o Z, Nereu. Ah, para então. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui. Deixa eu baixar aqui. Aqui. Só para. Vou voltar isso aqui primeiro. Presta atenção. Eu tenho 315, tangente de 315, eu não sei, eu tenho que descobrir um ângulo correspondente a ele, porque para ficar mais fácil, porque os únicos ângulos que eu conheço até agora em tabela é 30, 45, 60. Você conhece esses ângulos, 30, 45, 60. Então é mais fácil eu achar um correspondente a ele para mim poder responder. Então o que acontece? Nesse caso aqui, tangente 315, o correspondente a ele, para você fazer para facilitar a sua vida, é mais fácil você pegar uma volta completa e subtrair. Ou seja, eu sempre aconselho vocês fazer assim, ó, quando o ângulo for muito grande aqui, ó, né, quando for um ângulo acima aí, sei lá, de que dê para subtrair os 360, né, que é a volta completa, você faz a diferença para você poder entender. Então olha aqui. 2π é a mesma coisa que 360 graus. Então, 360, se eu pegar 360 menos 45, vai dar 315. Ou seja, é a mesma coisa. Gente, se estiver com dúvida, o que vocês vão fazer? Faz lá, ó, 360 menos 30, 360 menos 45, 360 menos 60. Nesse caso aqui, você já cancela porque você sabe que aqui vai dar 300. Então, aqui é 315. O que pode ser? Ou pode ser esse ou pode ser esse aqui. Como tem um 5 aqui no último, o que me sobra é só o 45. Então, vocês podem ir começando a ter essas visões aí para facilitar a sua vida, tá certo? Então, olha aqui. 360 menos 45. Por que 360 menos 45? Porque 360 menos 45 é a mesma coisa que 315 graus. Ou seja, esse ângulo de 45 corresponde ao ângulo de 315. Como eu sei em tabela o ângulo de 45, o que vai acontecer? Ele é correspondente. Qual que é a tangente de 45? Você sabe que ela é U. Só que, professor, por que deu negativo? Volto e repito. Ciclo trigonométrico tem os sinais. Mais no primeiro quadrante, menos no segundo quadrante, mais no terceiro quadrante, menos no quarto quadrante. Então, o 315 está na onde? No primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Ele está aqui, ó, no quarto quadrante. E o quarto quadrante é o quê? Menos. Então, fica menos 1. Tá certo? De novo aqui, entendeu? Para poder entender. Eu entendi até a parte que acha a tangente. Ótimo. Então, vamos de novo aqui para compreender. Olha aqui. Essa parte que você entendeu. Como é 150, não convém eu usar mais, né? Eu tenho que usar menos, porque vai dar 180 menos esse ângulo que vai dar 150. Qualquer é o 30. 180 menos 180 menos 30 é a mesma coisa que 150. Ou seja, esse ângulo de 30, ele é correspondente ao ângulo de 150. Então, vamos lá. Só que aqui nesse caso eu já coloquei o menos aqui. Por que eu coloquei o menos? Porque o valor que eu achar, ele tem que ser negativo. Mais uma vez eu repito, por que ele tem que ser negativo? Pelo ciclo trigonométrico. Ó, primeiro quadrante positivo. O 150, ele está aqui, ó, no segundo quadrante, ele é negativo. Então, por isso que eu coloquei o menos aqui, tá? Qual que é a tangente de 30? A gente sabe que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Só que, como a tangente de 30 ela é igual à tangente de 150,
só que a tangente de 150 tem que ser negativo, eu venho aqui e coloco esse menos aqui, tá certo? De novo aqui, nesse último para você compreender, Nereu. Tangente 300. Quem que eu tenho que usar? Π menos alfa, π mais alfa ou 2π menos alfa? Me responde aí, Nereu. Π menos alfa. Olha aqui. Se eu usar o π menos alfa, tem que ser 180 menos um ângulo que vai dar 300. Olha que é mais difícil. Ou seja, o mais fácil aqui seria eu usar o 360, o 2π. 2π, né? Não? É o 2π, Gabriel. É porque eu tô achando que ele deve ter esquecido de colocar o 2 ali na frente ali. Eu tenho que achar o 2, eu tenho que pegar um número que eu vou subtrair que vai dar 300. Então, mais fácil seria quem? 360 graus, ou seja, 2π, né? Menos alfa, que eu vou achar correspondente. Olha lá, 360 menos 60 é a mesma coisa que 300. É mais fácil. Perceba uma coisa, ô Nereu. Igual, se eu colocasse o π menos alfa, seria assim, ó, 180 menos um ângulo que tem que dar 300. Olha tanto que é mais difícil você fazer assim do que eu fazer assim também. Eu poderia ter feito, professor, posso fazer o mais? Qual o ângulo que eu somo aqui que vai dar 300? Olha aqui para vocês verem. Qual o ângulo que eu somo? Aqui seria o quê? 120, né? Então, 180 mais 120, ó. 180 mais 120 é igual a 300. Mas, presta atenção. Você sabe a tangente de 300? É mais difícil eu encontrar. Por quê? Eu sei tangente de 30, eu sei tangente de 60, eu sei tangente de 45. Então, isso aqui é meio que induzido já você fazer para um desses três, para facilitar a sua vida. Nesse caso aqui, eu peguei 2π menos alfa, porque é mais fácil eu pegar 360 menos 60, que eu sei que vai dar 300, que é correspondente. Tá certo? Então, 360 menos 60 é a mesma coisa que 300. Então, tá valendo aqui. A tangente de 60 eu sei. Então, eu vou substituir. Quem que é a tangente alfa aqui? Ó, tá vendo que tá tudo vermelhinho? Então, a tangente de 60, ela é raiz de 3. Só que, como a tangente de 60 é igual a tangente de 300, porém, o 300 está lá no quarto quadrante, ó, mais, menos, mais, menos. O quarto quadrante, ele é o quê? Negativo, tá certo? Gabriel aí compreendeu? Nereu, me diga aí, entendeu essa questão? Compreendeu? A questão é compreender o exercício. Me fala aí. Bacana. Ó, terminar essa aula, vocês refaçam esses exercícios aí, depois eu vou estar passando outros de ciclo trigonométrico para vocês aí, tá? Para não ter dúvida, meu pai do céu. Vamos lá. Deixa eu passar aqui agora um exemplo de como é que cai isso aí, como é que cai nos vestibular, entendeu? Ó, isso aqui, apesar de ser um exercício de 2008, olha lá para vocês verem. Cara, você não assusta ao ver um exercício desse aqui. Por quê? Porque, ó, você já sabe. Deixa eu trocar a cor aqui. Você já sabe como achar a tangente de um ângulo, né? Desde que você tenha a base 30, 45 e 60, isso aqui não fica tão difícil. Vocês querem... Vocês não. Me dá uma luz para eu poder resolver esse exercício, esse aqui.
que eu tenho que fazer aqui para me poder resolver esse exercício aí? Tenta vocês começar, pelo menos começar esse exercício aí, ó. Tangente 60, mais tangente 340, dividido por tangente de 200. Como é que eu faço esse exercício aí? Tentam fazer aí rapidinho. Deixa eu ver aqui, perguntinhas. Ou agora eu acho que foi fechado. Ó. Valeu, Gabriel. Substitui os valores. Isso. Vamos lá. E vamos começar então a fazer. Ou você vai utilizar π menos alfa, π mais alfa, ou 2π menos alfa para poder descobrir esses valores aí. Começa a fazer aí rapidinho. Tenta fazer aí. Vamos lá, alguém já começou a desenvolver? Alguma dúvida aí? Pergunta aí. Vamos tentar trilhar esse caminho juntos aí. Conseguindo aí, Gabriel? Nereu? Ciro? Melissa? Duda? Não, esse aí não tem no livro, não, Ciro. Esse aí eu peguei do vestibular. Ô, Gabriel, hein? Só cortar os dois aí, ó. Você pode cortar, você pode simplificar o usar, na verdade, usar. Eu falei os dois A, na verdade, é o A de baixo e o A de cima. É isso aí, Gabriel.
Isso aí, cara. Top, top de linha. Olha aqui, galera. Deixa eu colocar a caixinha de mensagem aqui. Deixa eu corrigir essa aqui. Então, eu tenho ali 160. Já vou fazer 180 menos 20. 180, ou 180 mais 20, né? Tangente. Por que que eu fiz 20? Porque olha a informação que o exercício me deu. Ele falou que a tangente de 20, cara, é igual a A. Então, vocês tomam muito cuidado com isso aí, porque, ó, até então, provavelmente muita gente deve ter olhado ali e falado assim, mas até agora eu não fiz tangente de 20, mas o exercício já me deu essa resposta. Então, o que ele queria aqui é o desenvolvimento, né? O desenrolar ali da questão. E nesse caso aqui, você pode perceber, se eu fazer 180 menos alfa, nesse caso aqui seria o 20, porque 180 menos 20 é a mesma coisa que 160. 180 mais 20 é a mesma coisa que 200. 360 menos 20 é a mesma coisa que 340. Então agora é só você substituir. Aqui você tem que saber quem que é positivo e quem que é negativo. Olha lá para vocês verem. Eu coloquei isso aqui para vocês terem uma visão geral do positivo, negativo. Olha aí. Sempre é bom ter isso aqui no caderno para você sempre estar lembrando. Então eu vou ali descobrir quem que é positivo. Esse tangente de 20 aqui, ó. Aqui vai ser negativo, porque o 160 está aqui, né? 160 está no segundo quadrante. O 200 está mais ou menos aqui, ó. Ele é positivo, né? No terceiro quadrante. E o 340, todo mundo sabe que está bem aqui no negativo. Então, olha lá. Tá aí, ó. Agora é só eu pegar e substituir aqueles valores. Olha lá para vocês verem. Essa não é a minha equação? Então, vai ficar menos A mais, que é esse maisinho aqui, menos A. Mais com menos dá menos. Olha lá. Conserva o sinal e soma. Simplifico aqui. O meu valor ali, o meu resultado é igual a menos 2, letra E. Galerinha, vocês viram tanto que não é complicado esse tipo de exercício? Cara, você sabe a base ali. Você sabe o esqueminha. Eu já passei o esqueminha para vocês. É só poder aplicar e desenvolver. Não, Gabriel, era só você cortar o A. É porque quando eu falei, como eu falei assim, corta os dois A, que significa que era para cortar o A de cima e o A de baixo, né? Você fez só o corte do 2A. Mas, assim, se fosse uma prova, eu tinha considerado. Pode ficar tranquilo. Galerinha, muito simples, muito tranquilo. Eu espero que vocês tenham compreendido esse exercício aí. Essa parte tangente, na próxima aula, a gente já passa para frente. Eu preciso falar da secante, tangente com tangente, que aí eu vou passar umas relações auxiliares, vamos dizer assim, que inclusive está até na página 36, se vocês quiserem dar uma olhada aí, tá bom? Mas é isso aí. Nós vamos fechando a nossa aula por aqui, hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido essa questão aí, tá? Do fundo do meu coração, estou gostando aí da participação de vocês. Eu queria que todos participassem. Ainda a Duda parou de participar, participava muito. Giovana, perguntas vocês podem perguntar, tá certo? Galerinha, foi muito bom, foi top, topíssimo. E até terça-feira. Eu não sei que dia que é a prova de vocês, mas se for terça, boa prova. Se não for terça, vai ser quarta, a gente fala na terça-feira. Valeu, galera. Boa terça-feira, boa semana e bom final de semana e bons estudos para você. Beleza? Ah, não, tranquilo, Duda, tranquilo, pode ficar de boa. Eu vou estar mandando aí para vocês aí. Galerinha, abraço. Tranquilo, Duda.